por que que a lei da atração está falhando para quem já despertou a consciência. Não está funcionando. E você vai saber nesse vídeo quais são os motivos do porquê que ela está falhando e como resolver. Qual que é o caminho que você precisa seguir para que a lei da atração funcione, para que você possa criar a sua realidade cada vez mais de maneira intencional. Hello, hello, meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta e mentora de pessoas que já despertaram a consciência e querem criar a realidade cada vez mais de maneira intencional. Bom, se você está nesse vídeo, eu acredito que você já conhece sobre a lei da atração, talvez já tenha estudado, talvez já tenha tentado aplicar isso na sua vida e talvez já tenha até conseguido atrair algumas coisas que você queria, algumas situações. Mas parece que a sua vida mesmo, ela não mudou muita coisa. Parece que você ainda está, às vezes, estagnado, às vezes paralisado. As coisas continuam iguais. Mas você consegue muitas vezes cocriar pequenas coisinhas. Isso acontece com você? Talvez você já tenha até se sentido frustrado, e eu conheço muitas pessoas que se distanciaram desses conhecimentos por um tempo, porque ficaram com essa sensação de frustração, vendo muitas vezes a vida de pessoas que nem conhecem sobre lei da atração, mas a vida dessas pessoas simplesmente se transformam, essas pessoas simplesmente conseguem mudar e você continua patinando mesmo estando dentro desses conteúdos e conhecendo e fazendo um processo às vezes de autoconhecimento, de iluminação espiritual, você está nesse meio. Mas a sua vida continua a mesma coisa. O que está acontecendo, né? Quais são os erros que você está cometendo para que você não consiga mudar de fato a sua realidade? O primeiro erro que eu quero trazer aqui, a primeira consciência que eu quero trazer aqui, é que muitas pessoas, independentemente se essa pessoa ela conhece sobre lei da atração ou não, mas uma das principais prisões que o ser humano pode estar é a prisão do vitimismo. Isso mesmo, talvez você já tenha escutado falar sobre esse termo, vitimismo, mas se você não olhar para esse ponto, que é um dos principais pontos que você precisa ter consciência, você vai continuar patinando na sua vida, você vai continuar andando em círculos e repetindo situações, repetindo padrões na sua vida. Então, quem está nesse lugar, nessa prisão que é o vitimismo, é uma prisão mental, está no lugar de estagnação, está no lugar de lamentação, está no lugar de perca de poder. Toda vez que eu estou no lugar de vitimismo, toda vez que eu levo a minha mente para esse lugar, eu me coloco no lugar de uma pessoa sem poder, sem, eu não tenho como mudar a minha realidade. E aí eu caio nesse lugar de lamentação, de sofrimento, de muitas vezes reclamação, de frustração, achando que tudo é injusto, que as coisas só acontecem com você. Todos esses pensamentos fazem com que você fique perpetuando esse padrão mesmo de vitimismo e esse padrão de uma pessoa que está incapacitada de fazer qualquer coisa para mudar a própria realidade. Então, como que você espera realmente mudar a sua realidade de maneira intencional se você ainda fica sustentando esse padrão de vitimismo? Você não é vítima. Você entra nesse padrão de vítima. E todos nós, em maior ou menor grau, a gente tem essa tendência a entrar nesse padrão de vitimismo porque é algo que é aprendido na nossa sociedade. Então, toda vez que você achar que algo ou alguém, algo externo a você está atrapalhando a sua vida, as coisas acontecerem da forma como você gostaria, entenda que você está se colocando nesse lugar de vítima. E como eu falei, isso cria, né, uma sensação de incapacidade, você vibra na impotência. É como se você estivesse tentando dirigir um carro, mas com o freio de mão puxado. Então, por mais que você aperte no acelerador, o freio de mão está puxado. Você precisa soltar esse freio de mão para então você começar a caminhar, a andar, a dirigir a sua vida. Então, o que que é o vitimismo? O vitimismo nada mais é do que esse estado mental no qual você acredita que você é vítima das circunstâncias e que você não tem o poder pessoal, o poder de fazer alguma coisa, de fazer alguma microação para que você mude a sua realidade. Então, nesse estado, você foca no negativo, você foca no que está dando errado, você acredita que outras pessoas têm culpa
as pessoas têm culpa, o governo tem culpa, a crise tem culpa, tudo que é externo a você tem alguma culpa ou alguma responsabilidade diante ao que você está vivendo hoje na sua vida. Só que o que você precisa fazer é assumir ou reassumir o poder pessoal. A responsabilidade pelas mudanças que você quer na sua vida. Não adianta mais se colocar nesse lugar de sofrimento e ficar, por exemplo, se lamentando pelo passado. Ah, porque aconteceu tal coisa, porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo, e eu sofri tal coisa, e aquilo foi injusto para mim. Quando você faz isso, você se prende ao que aconteceu, se prende ao passado e você não consegue mudar a sua vida. Você não tem energia nem mental para conseguir fazer, para pensar coisas diferentes, porque a sua mente ela está totalmente atormentada e bagunçada com coisas que aconteceram no passado, ou então a culpa que você coloca em fulano, em ciclano, e no trânsito, e no governo, e na crise, e todo mundo é culpado, e por isso que você tá assim, por isso que você não consegue, todo mundo é privilegiado, e todo mundo isso, todo mundo é aquilo, e só você não tem sorte, e você não percebe que quanto mais você permanece nesse padrão de vitimismo, mais você vibra na escassez, na falta, na impotência, no eu não consigo, e mais você atrai situações para reclamar, para se lamentar, e mais falta você atrai. Então, para que você possa cocriar sua realidade de maneira intencional, não adianta você fazer algumas afirmações positivas e nas outras 23 horas e 50 minutos você ficar reclamando o tempo todo, você ficar se lamentando o tempo todo. A cocriação da realidade, e em especial para quem já despertou a consciência, ela é mais consciente, ela é mais presente, onde você pode direcionar a sua mente, as suas emoções, as suas ações, as suas escolhas para aquilo que você deseja realizar na sua vida. Então, tudo isso exige que você reconheça o seu papel ativo na cocriação da realidade. É claro que você não cocria sua realidade sozinho ou sozinha. Você está com um todo, com o universo, com Deus nesse processo. Mas você precisa fazer a sua parte. Então, o primeiro passo para você sair desse lugar, dessa prisão que é o vitimismo, a prisão mental, primeira coisa é você realmente reassumir o poder, reassumir a responsabilidade pela sua vida, pelas mudanças que você quer na sua vida. Um outro hábito também que é muito legal você trazer para sua vida, o hábito de agradecer. Ter o hábito da gratidão, e a gratidão ela não é da boca para fora, ela é um sentimento movido dentro de você que te leva para uma ação, inclusive. Então, a gratidão é se colocar em movimento para a vida. Quando você é realmente grata, você não fica estagnada, você está sempre em movimento. Essa é a verdadeira grandeza da gratidão. E um outro passo também que você pode trazer como um hábito para você é o diálogo interno. É parar de ficar se colocando como uma pessoa impotente, como uma pessoa sem poder pessoal e realmente reassumir de que você é capaz, de que você pode mudar a sua realidade. Um outro erro muito comum de pessoas que já despertaram a consciência, mas não conseguem mudar a própria realidade. É a prisão do Salvador ou a Salvadora. Muitas pessoas, inclusive, que gostam desses assuntos de espiritualidade, gostam muito de aconselhar outras pessoas, de ensinar outras pessoas e muitas vezes de tentar salvar essas pessoas, fazendo coisas por essas pessoas. E o problema disso é que isso vai se tornando um peso para você e, inclusive, isso vai drenando a sua energia, porque toda a sua energia, o seu foco vai indo para aquela pessoa ou para aquelas pessoas e você não coloca foco na sua própria vida e nas mudanças que você quer ter na sua vida. Então, nós temos aqui as 24 horas em um dia. Para onde que está direcionado o seu foco? Para onde que você está focando? Você está focando na vida do fulano, da cicrano, da familiar tal, do marido, da esposa, e só focando nisso, em ajudar essa pessoa, em querer salvar essa pessoa, em aconselhar essa pessoa o tempo todo, falar o que que ela deveria fazer, tentar salvar essa pessoa de alguma forma, ou você está direcionando essa energia para a sua vida e para as mudanças que você quer na sua vida. Onde o seu foco está, a energia se direciona para lá. Então, se o seu foco está na preocupação com outra pessoa,
obviamente o seu foco não estará na sua vida. Então você precisa aprender a redirecionar o seu foco, tirar um pouco o foco da vida de outras pessoas e colocar o foco na sua vida. Não adianta você querer salvar as outras pessoas, colocar esse fardo sobre os seus ombros, porque você não é capaz de salvar outras pessoas. Isso é um grande auto-engano. Você só pode salvar a si mesma ou a si mesmo, quando você acha que você precisa salvar as outras pessoas ou resolver a vida de todo mundo, você acaba negligenciando a si mesmo e a própria vida. E isso não é um movimento de amor próprio. Na verdade, você acha que você está amando a outra pessoa quando você faz isso, que você está sendo uma pessoa boa, mas na verdade, não. A pessoa que no fundo, quer salvar todo mundo, no fundo, quer ser a pessoa que agrada a outra pessoa e quer o quê? Receber atenção, quer receber amor, quer ser vista como uma pessoa boa. Então, na verdade, tudo isso é uma busca de uma criança interna que ainda está ferida. Então, você precisa começar a se reavaliar, começar a olhar para dentro de si e perceber onde é que você está direcionando o foco e é exatamente onde o seu foco está que é a realidade que você está criando para si. Então, uma das formas de você sair desse papel de salvar todo mundo, de ajudar todo mundo, é você começar a dar limites, é você começar a dizer não, mesmo que internamente ainda seja desconfortável. É muito provável que inicialmente isso vai ser desconfortável, dar limites ou dizer um não. Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas que você faça tudo por elas, e então você já está acostumada a fazer, você já está acostumada a dizer sim. Então agora você vai praticar dizer um não, nem que isso seja inicialmente bem desconfortável. Então, o primeiro passo é dar esses limites saudáveis. Um outro ponto também muito importante é começar a colocar horários para cuidar de você, para você começar a focar na sua vida, fazer algo diferente no seu dia a dia, lembrar daquele objetivo que você tem, daquele sonho que você tem, começar a investir tempo, energia, dinheiro nisso. E também um outro ponto extremamente importante, que para muitas pessoas que têm esse aspecto do Salvador é desafiador, é você confiar que a outra pessoa, ela é capaz de lidar com a própria vida, a não ser que seja uma criança ou uma pessoa com necessidades especiais, essa pessoa ela é capaz. Confie na capacidade de outro ser humano resolver a própria vida, de escolher por si mesmo, de escolher os caminhos que é melhor para essa pessoa. Se essa pessoa ela não quer comer saudável e se de repente essa pessoa ela precisa comer saudável, para de insistir, para de querer mandar nessa pessoa, deixa a pessoa tomar as próprias decisões. Ela já sabe o que que é importante. Se ela não quer, ok, ok. Essa pessoa também é responsável pela própria vida. Então, confie na capacidade das pessoas resolverem os próprios problemas. O erro muito comum de quem já despertou a consciência é você fazer afirmações positivas, e isso é muito legal. Porém, por um outro lado, você reprime as suas emoções. Muitas vezes, até por conta de um medo de que, se você sentir raiva, coisas ruins vão acontecer. Se você sentir o medo, coisas ruins vão acontecer com você. E não é bem assim que funciona. Eu posso trazer um vídeo explicando mais profundamente a relação das emoções com a cocriação da sua realidade, mas existe aí uma grande confusão no meio desse meio, né, que a gente estuda, e isso faz com que as pessoas reprimam muitas vezes as próprias emoções, achando que isso é errado, mas ao mesmo tempo você faz um monte de afirmação positiva. E é um grande erro você reprimir as emoções, porque quando você reprime, você registra isso no seu corpo. Isso vai criando bloqueios energéticos e uma hora ou outra essa emoção ela vai precisar vir à tona, seja através de uma explosão de raiva, seja através de uma paralisia, porque você sentiu muita ansiedade, seja através de uma doença psicossomática, mas essa emoção ela vai precisar passar por você. E é muito melhor que você deixe essa emoção passar de maneira saudável. Assim que ela acontecer no seu corpo, do que ficar simplesmente reprimindo, não aceitando que você está sentindo aquilo que você está sentindo. Então, comece a
trazer mais presença no seu dia a dia e observar os seus padrões emocionais. E vá se permitindo, primeiro, entre nesse processo de aceitação. Aceitar que você está sentindo medo, aceitar que você está sentindo vergonha, aceitar que você está sentindo raiva. Comece a entrar nesse processo de aceitação, inclusive através de um processo quase que na brincadeira, sabe? Enxergando tudo isso aqui como um jogo e que as emoções, elas não são um bicho-papão, elas não são monstros, elas são apenas emoções e passam pelo seu corpo e tá tudo bem. Eu posso fazer um vídeo, como eu falei, me aprofundando mais sobre essa questão das emoções. Então, se você quiser esse vídeo, coloca aqui nos comentários para eu entender que esse assunto te interessa. Então, você reprimir as emoções é como se você comprasse um tapete lindo, maravilhoso, majestoso, com fios de ouro e colocasse no meio da sua sala, uma sala que o chão está todo cheio de poeira, e você coloca o tapete em cima dessa poeira. Então, quando a gente olha para esse tapete, parece ser lindo e maravilhoso, mas quando você tira esse tapete, na verdade, por baixo dele todo empoeirado. Então, é exatamente isso que você faz quando você fica fazendo as afirmações positivas, mas por dentro você está guardando um monte de emoções, e isso vai virando mágoa, vai virando ressentimento, e como eu falei, isso pode virar inclusive uma doença psicossomática. Um outro erro muito comum é você não querer estar a serviço do todo, não querer ser a própria manifestação divina aqui na Terra e apenas querer receber como uma criança que apenas quer receber os presentes e nada precisa fazer. Esse é um erro muito comum com quem começa os estudos em relação à lei da atração, onde coloca trocentos de milhões de pedidos como casa, carro, apartamento. E esquece que você é a manifestação, a própria manifestação da divindade. E você simplesmente fica conectado com o seu ego e as faltas que esse ego sente só querendo receber, receber, se receber e nada dá. E você não se coloca nesse estado de ser um canal de manifestação do divino. Então você basicamente vira uma árvore que quer sugar a água do solo, mas não quer dar frutos. E, obviamente, essa árvore, ela perde o sentido de existir em todo o ecossistema. E o que que é estar a serviço do todo? Primeiro, você precisa entender que você, dentro de você, existe a centelha divina. Então, você é pura manifestação do todo. Só que nós temos o ego, né? Então, quando a gente se identifica apenas com o ego, a gente passa a agir apenas movido pelos desejos do ego. Quando nós estamos a serviço do todo, a gente deixa a centelha divina atuar através de nós, contribuindo com esse todo, com esse coletivo, sem ficar esperando apenas receber e focando apenas nos desejos do ego. E quando você não está a serviço do todo, você fica pensando apenas nos seus desejos do ego, como ter mais dinheiro, atrair o amor, e não que você não possa pensar nisso, claro que pode, é maravilhoso e você merece tudo isso. Porém, quando o seu foco está somente nesses desejos do ego, em especial você que já despertou a consciência, pode ser que você encontre alguns bloqueios, algumas travas aí pela frente, porque você está apenas manifestando uma escassez absoluta e fica apenas no eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E cadê o dar? E cadê o entregar? E cadê o estar a serviço? E cadê trazer à tona todos os seus conhecimentos e habilidades para ajudar o próximo? Então, quanto mais você entra nesse caminho de despertar espiritual, despertar da consciência, mais você se conecta com a sua centelha divina e passa a escutar essa centelha divina, te indicando os caminhos que você deve seguir. E aí que entra o caminho onde você precisa olhar para dentro de si e começar a identificar o que que é o seu ego, querendo ficar lá no sofá esperando milhões caírem como se fosse chuva, ou você vai levantar, tirar o bumbum do sofá e também fazer alguma coisa, sair da zona do conforto e começar a se movimentar em prol da evolução, em prol do todo. Quando você quer apenas receber, você fecha as portas do fluxo universal. A verdadeira abundância acontece no equilíbrio de troca entre dar e receber. A abundância ela é um processo totalmente natural. Quando você observa a natureza, por exemplo, as árvores,
As árvores ali, elas estão em um processo de troca mútua incrível. E todas estão recebendo de todas e dando. E é o exemplo que eu dei em relação à árvore que ela está sugando ali a água do solo, mas ao mesmo tempo ela não quer dar os frutos. Ela naturalmente ela vai dar os frutos. E aqueles frutos vão cair novamente no solo e aquelas sementes irão germinar. Então você percebe que na natureza, todo esse movimento de abundância que existe na natureza, existe sempre uma troca ali equilibrada e todos estão sempre a serviço desse algo maior. Então pense nisso. Você está conectado com a sua centelha divina, o seu eu cristalino, para que você possa fazer os movimentos necessários na sua vida em prol do todo e, como consequência, você criar a sua realidade de maneira cada vez mais intencional? E o próximo item, o próximo erro que muitas pessoas cometem é estudar sobre esse conhecimento, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, estar sempre no modo luta ou fuga. Então, você está sempre reagindo ao que está acontecendo na sua vida, sempre nesse modo luta ou fuga, e não aquieta sua mente, não vem para a presença, não se percebe. Você está sempre no modo automático na vida. E quando você está nesse modo automático, tudo que você está fazendo é tentando prever o futuro com base no que aconteceu lá no seu passado. Ou seja, você está o tempo todo repetindo ciclos na sua vida. Por quê? Porque o seu passado ele já está todo registrado na sua mente. Se você não vem para a presença e escolhe caminhos diferentes, tudo que você vai fazer está pautado no que você já fez ontem, antes de ontem, na semana passada, e há um ano atrás, há 5 anos atrás. Então você quer algo diferente, mas nada diferente acontece porque você está sempre reagindo às suas próprias criações do passado, porque é o seu passado que está registrado na sua mente, entende? Então você tenta programar algo, mas você está travado em um looping. É como se você pegasse um computador que tá ali, tela azul. Tá tela azul ali no computador. E você fica tentando programar alguma coisa diferente. Não tem como. Você precisa aprender a silenciar a sua mente. Você precisa aprender a vir para a presença, acessar o seu subconsciente, para então você conseguir fazer as reprogramações mentais de maneira muito mais eficiente. Então, o estado de luta ou fuga é o estado onde a sua mente, o seu corpo estão em constante estado de alerta, como se a todo momento você estivesse enfrentando um perigo iminente. Então, quando você está nesse estado constantemente, isso cria uma barreira para que você co-crie a sua realidade de maneira intencional. Você não pensa em soluções novas, você não tem a mente clara, você só está conectado e alerta para um perigo que pode acontecer a qualquer momento. Então, pratique a presença. Crie momentos no seu dia a dia, na rotina, para você entrar nesse estado de calma, de serenidade da sua mente. Isso precisa ser uma prática até que se torne algo natural da sua vida, do seu novo estado de ser. E com isso você vai conseguir, inclusive, a refletir antes de reagir a uma situação que acontece na sua vida. Quando você está no estado automático o tempo todo, você não consegue, sabe, aqueles microsegundos antes de tomar uma ação ou reagir a algo, se você está no modo automático, você está sempre mais impulsiva, mais ansiosa ou ansioso, sempre reagindo de maneira muito rápida às situações na sua vida. E muitas vezes essas reações, elas estão pautadas no seu passado, na forma como você reagia antes. Um outro erro muito comum, e esse erro vai para as pessoas que adoram estudar esses conhecimentos sobre lei da atração, sobre despertar espiritual. E aí são as pessoas que estudam, 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 estudam. E só fica nesse lugar de estudar e nada praticar e nada colocar em ação. E muitas vezes, muitas pessoas já me relataram isso, que isso gera uma confusão mental, porque você às vezes acessa várias fontes de conhecimento. Às vezes, pessoas falam a mesma coisa de formas diferentes. E isso pode gerar uma confusão mental. Isso causa confusão. Você não sabe o que é certo, você não sabe o que é errado. Se eu tenho que fazer afirmação, se eu tenho que assoprar canela, se eu tenho que fazer Ho'oponopono, se eu tenho que fazer EFT e eu tenho que fazer por 21 dias, porque senão não vai funcionar. E eu tenho que visualizar, e eu tenho que fazer quadro dos sonhos. Você não sabe, você fica perdido nesse mar de conhecimento.
Então, talvez tudo que você mais precisa agora é começar realmente a colocar em prática uma única estratégia, um único caminho e ver no que vai dar e sentir na pele como que é para você. E sair um pouco, às vezes, desse mar de tantos conhecimentos e que você não, às vezes não consegue praticar porque você não se coloca nesse lugar de movimento, de prática, que é apenas estudar e ler livros e comprar, às vezes, vários e vários cursos. Não que você não tenha que fazer isso, estudar é muito bom, eu realmente amo estudar, amo ler, amo praticar também, porque é justamente na prática, no movimento, que você realmente vai conseguir ver as transformações tangíveis na sua vida. Se você ficar apenas nessa área da teoria e não trazer para a prática, você vai ficar apenas num lugar de ilusão. Você vai ficar preso ainda na sua mente, novas crenças que você adquiriu, novas informações. Você é ótimo para passar essas informações para as pessoas, mas na hora do vamos ver ali na sua vida, nada aconteceu e nada mudou. Então comece, se você é essa pessoa, né, que estuda demais, não coloca em prática, comece a colocar em prática. Eu te convido a colocar em prática tudo aquilo que você aprende, em que você se identifica, em que ressoa com seu coração, coloque em prática. Agora, como virar esse jogo e fazer com que a lei da atração funcione na sua vida? Primeiro ponto principal, além dos pontos que eu já falei, né, com relação aos erros, é você praticar a presença na sua vida. Eu já falei aqui para você sair desse modo de luta-fuga, desse modo automático e começar a praticar a presença na sua vida. A presença é o seu ponto de poder, é onde a sua cocriação acontece. É aqui e agora, no momento presente. Não existe o ontem, não existe o amanhã, só existe o aqui e o agora. E tudo que estiver passando na sua mente, no aqui e no agora, e tudo que você estiver sentindo no aqui e no agora, tudo que você estiver visualizando no aqui e no agora, e tudo que você estiver fazendo no aqui e no agora, é isso que determina a sua realidade. Então, nesse momento, vou te convidar aqui rapidinho para que você se conecte com esse momento. Venha para estado de presença. Se você estiver fazendo outras coisas enquanto você escuta esse meu vídeo, ou talvez você nem esteja assistindo, só esteja escutando, para um pouquinho. Fica aqui, traz a presença, respira, solta. Inspira pelo nariz, solta, vai trazendo atenção para aqui e para agora, presença, observação, percebendo esse fluxo de pensamentos que está na sua mente agora, os desconfortos acontecendo no seu corpo, apenas observando tudo isso. E quanto mais você fizer essa prática de apenas observar, de apenas estar em contato consigo mesma e com aqui e com agora, mais consciência você terá, mais você vai expandir a sua consciência, mais poder você terá. O poder pessoal, ele não vem com afirmações positivas somente, e sim com o estado de presença. É somente no aqui e no agora que você pode tomar escolhas na sua vida, decisões, escolher caminhos, o que que você vai fazer agora, o que que você vai pensar agora, o que que você vai nutrir dentro de você agora. É somente aqui e agora que você tem o poder de mudar a sua vida. Então, esse é o primeiro brilho da consciência que eu quero trazer para você, para que você comece a praticar e você vai ver mudanças muito claras na sua vida. No aqui na hora também você consegue acessar a sua centelha divina, né, a sua intuição, perceber essa sutileza que quando você está no estado de luta ou fuga, você está aqui bem conectado com a matéria, com o corpo, com tudo que está acontecendo ao seu redor. E você não percebe as sutilezas, não percebe a sua intuição. Então, eu te convido a praticar cada vez mais o estado de presença. Além disso,
Com o estado de presença, você acalma o seu sistema nervoso e você consegue pensar de maneira mais clara, você consegue criar soluções, criar a sua vida. Quando você não está no estado de presença, você está criando, recriando e vivendo ali o seu passado de novo, de novo e de novo. Quando você vem para o estado de presença, você vai soltando esse passado. E então você pode se direcionar para um novo na sua vida. Além disso, quando você está no estado de presença, você se realinha. Você se realinha e consegue focar, direcionar a sua energia para a vida que você deseja viver. Quando você está nesse estado de luta-fuga, aquela coisa toda no modo automático, a sua mente ela está dispersa, a sua mente está em vários focos. E lembra que eu falei que onde o seu foco está, a energia se direciona para lá? Pois é, o estado de presença, ele te ajuda a direcionar melhor o seu foco e a sua energia para aquilo que você deseja. Um outro ponto também extremamente importante é a autocura emocional. E é algo que eu não vejo ninguém, pelo menos desse meio da cocriação da realidade, ninguém falando da autocura emocional. Eu trago isso muito porque eu sou terapeuta, eu acompanho isso diariamente atendendo as pessoas. E eu não vejo as pessoas falando isso, e isso é o ponto extremamente importante para você conseguir co-criar a sua realidade. Se você, todos nós passamos por traumas na vida. Todos nós passamos por traumas na vida. E também você pode ter passado por várias situações onde você passou a guardar mágoa, passou a guardar rancor, passou a guardar muito ressentimento das outras pessoas. E tudo isso é onde o foco da sua energia está direcionado, ainda que você não tenha consciência, porque tudo isso fica registrado no seu corpo, no seu subconsciente. Então você precisa investir tempo, energia, dinheiro, disponibilidade para que você possa passar por esse processo de autocura emocional. É muito importante que você se liberte do passado para que você consiga finalmente viver a realidade que você deseja. Muitas pessoas estão presas em situações que aconteceram há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Há 40 anos, há 60 anos. Então, enquanto você não se libertar disso, desse peso emocional que literalmente te prende no passado, como se a situação estivesse acontecendo no aqui e no agora, de novo, de novo, de novo, você não vai conseguir criar a sua realidade de maneira intencional. É exatamente esse processo que eu faço dentro dos meus atendimentos individuais, um processo de autocura emocional e realmente é libertador você saber que não existe mais nada te prendendo e que agora é realmente uma folha em branco onde você pode escrever a sua história. E aí a gente entra no próximo tópico, que é a reprogramação mental verdadeira, que ela vai para além das afirmações positivas, para além de apenas se imaginar vivendo aquilo que você deseja. Ela é mais profunda, principalmente para quem está nesse processo de despertar espiritual, despertar da consciência, porque ela também integra a autocura emocional. E também integra os aprendizados que você pode ter a cada momento da sua vida, a liberação de mágoas, a liberação de ressentimentos, coisas que você pode soltar, você pode deixar ali no passado. E integra o quê? As virtudes. É somente as nossas virtudes que vai enriquecendo a nossa consciência e é somente ela que vai fazendo com que a gente consiga dar os próximos passos e tomar decisões diferentes na nossa vida que vão fazer os saltos quânticos acontecerem e transformar totalmente a nossa realidade. E a autocura emocional, somado à aquisição de virtudes, é o que realmente vai fazer o amadurecimento da consciência. E aí a gente não está falando apenas de reprogramar o seu ego, mudar a sua autoimagem, mas sim de adquirir virtudes que vão te fortalecer, que serão as bases para que você consiga dar os próximos passos na sua vida, para que você consiga superar desafios, para que você consiga tomar decisões importantes. E isso vai ditar a sua vibração. E é exatamente isso que faz com que você expanda a sua consciência. O próximo tópico é a cocriação consciente, que então não vai envolver apenas você
querer atrair, sabe, pequenas coisas e, hoje eu ganhei um presente X. Quando você olha para um todo, quando a sua vida ela tem um propósito de existir, você tem um propósito ali na sua existência e começa a alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, tudo isso em congruência, toda a sua vida, ela é a própria cocriação consciente. Você está literalmente manifestando o seu eu divino. Você está sendo aqui na Terra a manifestação do divino. Então você tem um propósito maior e um certo controle vibracional, porque você está conectado. Eu não diria nem que seja um controle, acho que essa palavra ela é muito forte, né? Que ela pode levar a um entendimento errôneo, mas você está simplesmente conectado e perceptível à sua vibração. Então, você conscientemente você escolhe como que você vibra através dos seus pensamentos, sentimentos, as suas ações. E isso acontece também por conta das virtudes que você vai se trabalhando. E aí, naturalmente, você entra no próximo tópico, que é o jogo da vida intencional, que é quando você está literalmente alinhado com o propósito maior da sua vida e vivendo a sua vida de maneira totalmente intencional, parando de drenar a tua energia, de levar a sua energia para aquilo que não é importante, para situações, pessoas onde não vão te elevar, onde não vai te expandir, onde basicamente você perde tempo ali. O jogo da vida intencional é quando você vive com propósito, quando você alinha todas as áreas da sua vida com uma visão maior. Então você não está focando em, eu quero, desejo uma casa. Não, toda a sua vida ela está alinhada e a casa ela simplesmente chega como consequência de uma vida totalmente alinhada. É muito diferente. Sabendo que a sua existência ela tem um impacto no todo e você sendo, como eu falei, a manifestação da sua centelha divina. E é isso que faz com que tudo aconteça na sua vida, com que as sincronicidades elas começam a acontecer de maneira extremamente frequente. Por quê? Porque você está simplesmente conectada, conectado com esse todo. Você está deixando com que a centelha divina tome conta e você está no fluxo da vida. Você não precisa nem mais ficar fazendo trocentas milhões de técnicas, porque você está seguindo o fluxo. Você já tem a sua vida alinhada, você já segue a sua vida de maneira intencional. Fez sentido para você? Eu quero saber como é que esse vídeo chegou até você. Quais são as suas dúvidas sobre cocriação da realidade, sobre lei da atração e todos esses conhecimentos sobre despertar espiritual também. Traga aqui as suas dúvidas, me deixa saber para que eu possa te ajudar ainda mais com novos vídeos. E eu também quero saber se você já cometeu ou comete algum desses erros e se você já conhecia esses pontos de saídas, essas saídas que eu estou te dando para que você verdadeiramente cocrie a sua realidade de maneira intencional e continue despertando ainda mais a sua consciência. E se você gostou desse vídeo, dá o curtir, se inscreva caso ainda não seja inscrito e aperte o sininho para que você possa receber notificações quando sair novos vídeos nesse canal. Um grande beijo e até a próxima!